A paz do Senhor, meu amigo pastor, minha amiga pastora, meu amigo pregador, minha amiga pregadora, você que ama a palavra de Deus, seja bem-vindo à nossa aula experimental da nossa mentoria Pregadores de Excelência. Que prazer ter você aqui. Assista essa aula até o final, porque eu tenho certeza que você, do zero ao avançado, vamos imaginar que você não tem nenhum conhecimento bíblico. Nessa mentoria você vai aprender a montar uma estrutura para defender qualquer texto bíblico, porque existe uma diferença entre pregar o evangelho e defender o evangelho. Pregar o evangelho é eu dizer que Jesus te ama. Defender o evangelho é eu te explicar por que Jesus te ama. E nessa mentoria você vai aprender a usar ferramentas teológicas, técnicas, acadêmicas e científicas com a finalidade de trazer esclarecimento textual à igreja ou ao seu ouvinte, à sua audiência, e praticidade ao pregador, à pregadora. Essa aula também é muito interessante para quem já é pastor, pastora, pregador, pregadora, para quem já exerce, para quem já prega a palavra de Deus, porque nessa mentoria você vai aprender a usar ferramentas para agregar valor, agregar informações ao sermão que o Espírito Santo já ministrou ao seu coração. Nessa aula experimental, eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, do verso 1 em diante. Será uma mensagem textual e expositiva. O que isso quer dizer? A gente vai expor os detalhes em cada versículo. Por isso, eu peço que você fique até o final, que eu tenho certeza que, assim como eu, você será tremendamente edificado por esta palavra. E o que você vai fazer a seguir? Você vai clicar no meu perfil do Instagram, você vai clicar no link que tem ali na bio. Você clicando nesse link, você vai ser direcionado para uma outra página onde estará escrito Mentoria Pregadores de Excelência. E você vai clicar nessa mentoria, onde você vai poder fazer um investimento para o seu ministério, para você ter acesso a todas essas aulas. Tudo que será falado, comentado, observado nessa aula experimental, você vai aprender a montar isso em qualquer texto, em qualquer cenário, desde que você use as ferramentas que estará à sua disposição na mentoria Pregadores de Excelência. Por isso é de extrema importância, não pule o vídeo, assista até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Vamos ao texto? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, verso 1 em diante. Vamos analisar o versículo 1. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Observe isso daqui. Quando a gente faz uma análise gramatical, uma análise textual, a gente já observa nesse primeiro versículo que esse texto clama para que a gente veja ou observe o que aconteceu antes do versículo 1. Porque o texto diz o seguinte: e tendo chegado Jesus, ou seja, chegado de onde? Onde estava Jesus? O que aconteceu antes? Tudo isso você vai aprender na mentoria Pregadores de Excelência. Vamos lá. O que aconteceu antes desse texto? Vamos observar o que está escrito no mesmo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, porém no capítulo 18 e verso 35, que diz o seguinte: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, ou à beira do caminho, mendigando. Você conhece essa história do cego Bartimeu. Deixa eu contextualizar para você. Em 63 a.C., o Império Romano vai invadir Jerusalém e, a partir de agora, quem manda é o Império Romano. Todo o cenário do Novo Testamento, quem governava ou quem tinha a força, o domínio sobre o povo, era o Império Romano. Pastor Henrique, por que estamos observando alguns pontos do cego Bartimeu no episódio onde era para a gente estar falando de Zaqueu? Observe o seguinte: Bartimeu, a palavra bar significa filho de. Então, quem seria Timeu?
Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, e também Justino Mártir, um dos estudiosos que nos fornecem grande material para que a gente possa ter uma clareza textual, fazer uma exegese de valor, eles vão falar que quando o Império Romano chega em 63 a.C., Timeu, o pai do cego Bartimeu, era um soldado aposentado que tinha muito respeito e servia em Betel. Timeu, ao se aposentar do serviço militar, ele vai abrir um comércio e vai ser bem sucedido nesse comércio. Quando Roma chega, eles vão destruir tudo, destituir tudo, acabaram com a aposentadoria de Timeu, e com essa situação, o Timeu, segundo os relatos de Flávio Joséfo e Justino Mártir, iria compor então um grupo dos zelotes. Existiam alguns partidos religiosos na época. Anote aí: os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos e os zelotes. Deixa eu parar por aqui porque tem muitos. Tinham outros grupos também que não tinham tanta relevância assim, por isso os estudiosos não dão tanta ênfase assim aos outros partidos religiosos. Os zelotes eram um partido religioso que se empenhava em destronar, destituir Roma. Eles não aceitavam viver sob o domínio de Roma. Então eles provocavam manifestações, motins, para desestabilizar o Império Romano. Desestabilizando o Império Romano, eles conseguiriam com que o governante sobre o povo fosse deposto ou até morto e provocasse uma espécie de revolta dos macabeus ou dos asmoneus. História essa que eles se inspiravam muito. Então o Império Romano enxerga em Timeu um camarada perigoso para o Estado, um camarada que poderia acabar com o Império Romano ou provocar manifestação, algo do tipo como aconteceu na Guerra dos Macabeus. Identificando que Timeu era perigoso, Roma lança uma espécie de concurso que consistia no seguinte: quem capturar Timeu iria ser isento de impostos, poderia ter cargos no governo, dentre outros benefícios. E aqui tem uma curiosidade que você só aprende na mentoria Pregadores de Excelência. Flávio Joséfo e Justino Mártir vão dizer que Zaqueu foi o camarada responsável por entregar Timeu ao Império Romano. Por isso que Zaqueu consegue um cargo de relevância no Império Romano. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Vamos voltar aqui em Timeu. O Império Romano pega Timeu, crucifica Timeu. Não foi só Jesus que foi crucificado ou crucifixado. Essa era uma prática comum de castigo para pessoas que cometiam crimes hediondos no Império Romano. O Império Romano não inventou a crucificação. Alguns estudiosos dizem que eles pegavam essa prática dos persas. Com medo do seu filho, o Bartimeu, se revoltar porque Roma pegou seu pai, crucificou seu pai, o que Roma vai fazer? Eles vão pegar Bartimeu. Os estudos falam que eles furam os olhos do cego Bartimeu e colocam no caminho, na porta da cidade, mendigando, como um aviso. Qual aviso? Isso é o que acontece com quem afronta o Império Romano ou o poder de Roma. Consegue entender isso daqui? E tinha algo muito especial para você pular da sua cadeira. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas existe algo de muito especial aqui. Pega isso daqui. Todo judeu homem tinha que ir para Jerusalém por causa da Páscoa. E Jesus estava indo para Jerusalém e iria passar por Jericó. Oh, glória a Deus! Quando o cego Bartimeu ouve aquele alvoroço, aquele corre-corre, aquele tumulto, ele pergunta para as pessoas ao seu redor: o que está acontecendo? Quem é que está passando aí? Alguém vai dizer para o cego Bartimeu: é Jesus de Nazaré que está passando aí. Jesus de onde? De Nazaré. Para você que não sabe, quando alguém falava Jesus de Nazaré, era como se fosse uma ofensa, tinha uma conotação pejorativa, porque, segundo eles, nada bom poderia vir de Nazaré. Então o cego Bartimeu, ele vai elevar o seu nível de fé e de conhecimento. Ele vai começar a clamar. O que significa? Qual é o conceito da palavra clamar?
Clamar significa pedir algo a alguém de forma insistente, mesmo sabendo que a resposta é não. Oh, meu Deus do céu. Pega isso daqui, meu irmão, minha irmã. Quando ele percebe que Jesus está passando por ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A raiz etimológica da palavra misericórdia é a junção de duas palavras no grego, miseris e cardias, ou cardia. Miseris significa miserável, miséria, e cardias ou cardia é da onde vem a palavra cardio, coração. O que o cego Bartimeu está comunicando aqui para Jesus? Jesus, filho de Davi. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está apontando para a genealogia do Messias. Indiretamente e diretamente, ele está dizendo que Jesus era o Messias profetizado pelos profetas. Então ele vai além, ele fala: Messias, Jesus, filho de Davi, coloque esse miserável no centro do seu coração. Oh, meu Deus do céu! E o que acontece com o texto? Jesus para atender aquele cego. Sabe por quê? Porque Jesus pega essa aplicação aqui. Jesus atende quem entende. Eu preciso repetir isso aqui para você. Jesus atende quem entende. Por causa da palavra misericórdia. Gente, isso daqui é muito forte. Quando o cego Bartimeu fala para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, é como se o cego Bartimeu estivesse jogando o Salmo 72:13 para Jesus. O que diz lá? E compadecer-se-á do aflito e do necessitado, e salvará a sua alma. Gente, não tem como Jesus prosseguir o caminho com alguém com a fé desse tamanho. Então, o que Jesus faz? Para e manda chamar. Gente, pegou esse conceito aqui da misericórdia? Você só consegue o favor de Jesus por causa da misericórdia. Você só prega, pastor, pastora, por causa da misericórdia. Você só canta, cantor, cantora, por causa da misericórdia. Você só está vivo por causa da misericórdia. Você só respira por causa da misericórdia. Você só tem condições de pagar a internet e assistir essa aula aqui por causa da misericórdia. E são elas as causas de não sermos consumidos. Será que tem alguém aí para digitar um glória a Deus, fazer alguma coisa para Jesus aí por causa dessa palavra, meu irmão? Aleluia! Oh, eu sinto a presença dele aqui. Graças a Deus pela sua misericórdia. E Jesus manda chamar o camarada. As pessoas mandavam ele ficar quieto. Por quê? Fazia sentido. Porque Jerusalém estava lotado de soldados romanos. O cego Bartimeu, confessando que Jesus era o Messias prometido, iria colocar Roma e o Sinédrio em estado de alerta para uma possível guerra. Porque no pensamento dos judeus, o Messias viria para destronar Roma. Viria de uma forma militar. Por isso as pessoas mandavam: fica quieto, não fale isso não. Só que as pessoas que mandaram ele se calar foram obrigadas a dizer: tem bom ânimo, o mestre te chama. Oh, meu Deus, eu quero aplicar algo para a tua vida aqui. A mesma pessoa que decretou uma palavra de derrota para você, terá que reconhecer, terá que pregar para você. Oh, meu irmão, eu não sei se colocar o seu nome em boca de sapo. Se colocar, um sapo vai virar pregador dizendo que só Jesus é o Senhor. Oh, glória a Deus, se você receber uma palavra negativa, essa mesma pessoa será instrumento de Deus para trazer boas notícias da parte dele para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu ministério, para a sua igreja. Ou tem alguém aí, tem alguém comigo aí nessa palavra, digita alguma coisa aí, faz alguma coisa para ele aí, meu irmão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando Jesus se depara com o cego Bartimeu, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Por que Jesus pergunta? Jesus não sabia que ele era cego? Sim ou não? Digita aí. Sim ou não? Só que existe uma máxima aqui para a gente observar. Jesus pergunta porque nem todo mundo sabe o que quer. Lembra do paralítico de Betesda? Jesus perguntou: queres ficar são? Ele não falou nem que sim e nem que não. Ele começou a resmungar. Eu estou aqui há 38 anos e tem ninguém por mim. Quando quero ir, vai alguém na minha frente, aquela coisa toda. Nem todo mundo sabe o que é. Por isso, Jesus pergunta. Jesus vai sempre provocar algo em nós para que possamos verbalizar aquilo que está aqui dentro.
para verbalizar aquilo que a gente quer. Jesus quer que você seja específico em suas petições. Alguém está pegando essa palavra aqui? Digite um amém. Jesus vai chegar para o cego Bartimeu e vai perguntar: o que queres que eu te faça? Aí o cego Bartimeu vai falar o seguinte: que eu torne a ver, mostrando que os estudos de Flávio Josefo e Justino Marques são coerentes, procedem, porque só pode tornar a ver quem um dia enxergou. Dentro dessa palavra, dentro dessa lição aqui do cego Bartimeu, eu quero aplicar algo para a sua vida. Você vai tornar a ver, você vai tornar a viver aquilo que você fazia, mas por circunstâncias do inimigo, circunstâncias da vida, você não pôde mais fazer. Por causa da sua fé, por causa da misericórdia, você vai tornar a fazer em nome de Jesus. Aleluia! E Jesus fala: veja, tua fé te salvou. E imediatamente ele recupera a capacidade de enxergar. Eu quero aplicar algo para você aqui. Você vai recuperar a capacidade de fazer algo, a capacidade de produzir, a capacidade de pregar, de ganhar almas para Cristo. Você vai recuperar a capacidade de evangelizar novamente, de fazer algo novo, de novo. Receba essa palavra em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia! E o texto diz o seguinte, que quando ele recebe a cura, ao invés dele ir para casa, ao invés dele ir para o shopping, ao invés dele ostentar a nova visão, ele segue Jesus pelo caminho, porque a característica de alguém que recebe o milagre de Cristo é segui-lo. E também tinha uma tradição judaica que, segundo Ralph Gower, estudioso sobre usos e costumes judaicos, ritos judaicos, ele diz que todo judeu homem deveria ir para a Páscoa. Por isso ele segue Jesus pelo caminho. Ele seguia diferente. Como? Gritando, dando glória a Deus, porque ele estava enxergando novamente. Oh, aleluia, que coisa linda. E ele segue Jesus pelo caminho. E no caminho, aí entra o versículo 1 que a gente leu, do capítulo 19 de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Gente, eu amo isso daqui. Antes da gente prosseguir, eu quero que você anote, memorize essa informação, porque é de extrema importância. Porque Lucas ele vai detalhar algumas colocações, algumas situações de forma que se diferencia, que se destaca dos outros evangelhos. Você lembra que Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os cristãos que estavam em Roma, ou os romanos, João escreveu para os gentios e Lucas escreveu para os gregos. Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Anote isso daqui. Os estudiosos Irineu e Clemente de Roma vão afirmar, através de estudos minuciosos, que o evangelista Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas é o último dos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que precisam ser estudados juntos, como Mateus, Marcos e Lucas, como uma espécie de quebra-cabeça. A data estimada da escrita deste evangelho flutua entre 60 e 70 depois de Cristo. Lucas vai destinar o seu evangelho aos gregos, mais precisamente para Teófilo, que significa amigos de Deus. Nessa época, os filósofos gregos estavam em alta. A cultura grega era aplicada também aos romanos e a alguns saduceus que flertavam com essa cultura. Por que eu trouxe essa informação? Para você perceber que Lucas ele vai trazer detalhes escondidos. Lucas é um excelente exegeta, se podemos dizer assim. E cada versículo desse capítulo 19 aqui, ele é extremamente pedagógico. Observe o capítulo 19, versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu tinha alguns problemas aqui. O povo odiava Zaqueu. Por quê? Era pecado ser rico? Não. O que acontecia aqui? Zaqueu, ele era muito rico porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Na coleta de impostos, o cobrador de impostos pegava um valor específico para Roma, e Zaqueu, segundo Flávio Josefo, vai dizer que
Zaqueu pegava para o Império Romano e para ele também. Por isso que o texto diz que ele era muito rico. Por exemplo, se a pessoa não tivesse o imposto para Roma, o publicano, o cobrador de impostos, o chefe dos publicanos, pegava algo de valor que essa pessoa tinha, como penhora. Por isso Zaqueu era muito odiado. Então, ao perceber que Jesus estava passando por ali, ele procura ver quem era este Jesus. Só que tinha um problema, a multidão não iria facilitar a vida desse cara, porque ele era odiado pelo povo. E seria uma ótima oportunidade para o povo se juntar ali e dar uns cascudos em Zaqueu. Você concorda comigo? E o outro problema era que Zaqueu era de pequena estatura. A ciência diz que um homem adulto, para ser considerado de pequena estatura, está entre 1,50 m, 1,60 m, 1,65 m, ou seja, Zaqueu, nesse caso, não teria muitos privilégios, muitas vantagens para conseguir chegar até Jesus. Até que ele faz algo de extraordinário no capítulo 4. Acompanhe comigo. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Observe isso daqui. Segundo Ralph Gower, estudioso dos usos e costumes e das tradições judaicas, ele vai afirmar que tudo para o judeu tinha um significado muito especial. Por exemplo, uma porta para o judeu tinha um significado interessante. Uma cadeira para o judeu, uma mesa para um judeu simbolizava algo. Uma fruta para um judeu, um legume, representava algo. E esse especialista, Ralph Gower, ele vai dizer que a figueira também representava algo para os judeus, passava um recado para os judeus. E qual é? A figueira brava ou sicômoro representava restauração. Então, indiretamente, olha o recado que Zaqueu está passando para Jesus. Oh, glória a Deus! Por isso que Jesus atende quem entende. Você está compreendendo isso daqui? Jesus atende quem entende. Por isso que você precisa fazer a mentoria Pregadores de Excelência, para você pegar esse e outros textos e descobrir coisas extraordinárias através das ferramentas que a gente está disponibilizando nessa mentoria. Olha o que diz o versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, eu vou deixar você completar, porque hoje, em algumas versões está escrito o seguinte: porque hoje me convém pousar em sua casa. Tem duas questões nesse versículo. Observe. O nome nos tempos bíblicos apontava para 4 aspectos. Anote aí. Apontava para característica, destino, personalidade e propósito. Qual era o significado do nome Zaqueu? Significava puro. Porém, as ações e decisões de Zaqueu não fazia conexão com o significado do seu nome. Ele era para ser puro, mas estava na condição de impuro, segundo o seu próprio povo. Onde Zaqueu estava? Em Jericó. Jericó era uma cidade sacerdotal nessa época. Nesse período, havia 100 mil habitantes. De 100 mil habitantes, 12 mil eram sacerdotes. Daqui a pouco você vai entender algo extraordinário dentro dessa informação aqui. Então Jesus, como judeu, Jesus olhando Zaqueu em cima da figueira, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ou seja, para o mundo, para o povo, Zaqueu tinha ações e decisões de impuro, era impuro. Só que quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, pelo significado do seu nome, Jesus está dizendo: puro. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso daqui. O mundo pode te chamar de impuro. O mundo pode dizer que você não tem valor. O mundo pode dizer que você não presta, mas Jesus está te chamando pelo nome. Puro, salvo, abençoado. Oh, meu Deus, tem alguém para pegar essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Oh, glória a Deus.
Jesus entende o significado. Jesus percebe que Zaqueu precisava de restauração, porque ele estava em cima de uma árvore que simbolizava restauração. E Jesus fala o seguinte: para quem precisa de restauração, Jesus chama pelo nome e ainda fala o seguinte: desce depressa, porque hoje, você leu aí, me convém. Só que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O que significa isso? É um grego coloquial, povão, popular. Qualquer pessoa teria acesso. Era como se fosse uma linguagem de mercador. No grego koiné não existe a palavra convém. A palavra aqui é esei. Anote aí, esei. O que isso significa? Significa necessário ou necessidade. É a mesma expressão que Jesus usa em João 4, quando ele fala: é necessário eu passar por Samaria. Agora, observe o seguinte: qual é a diferença entre conveniência e necessidade? Você aí, você bebe água por conveniência ou por necessidade? Você se alimenta por conveniência, porque você quer, ou por necessidade? Entende como Jesus está configurando essa situação de Zaqueu? Eu já quero aplicar para a tua vida também. Jesus tem uma necessidade de ir à sua casa. Oh, aleluia! Jesus tem uma necessidade de mudar a tua história. Jesus tem necessidade de transformar a sua família. Jesus tem uma necessidade de abençoar o seu ministério, o seu negócio, a sua empresa. Ou tem alguém para receber essa palavra? Digite alguma coisa aqui para ele. Aleluia! Jesus diz para Zaqueu: eu tenho uma necessidade de pousar na sua casa. Lembra que eu falei que Jericó era uma cidade sacerdotal de 100 mil habitantes? 12 mil eram sacerdotes. Jesus tinha casa de 12 mil sacerdotes para pousar, mas ele escolhe pousar na casa de alguém que é considerado pecador. Oh, meu Deus! Jesus decide pousar na casa daquele que é considerado desterrado, odiado, pecador. Por quê? Porque se Jesus decide habitar na casa de um dos 12 mil sacerdotes, provavelmente Jesus teria que discutir questões teológicas, se isso pode, se aquilo não pode, e tradições, leis, profetas, como a gente observa aquele longo e cansativo debate em João capítulo 8. Jesus decide ir na casa daquele que ninguém queria ir. Jesus decide estar perto daquele que ninguém queria estar perto. Jesus decide estar na casa daquele que ninguém queria visitar. Ou alguém está entendendo essa palavra aqui? Jesus tem uma necessidade de estar com você. Aleluia! Versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu alegremente, ou com júbilo, ou gostoso. A tradição judaica diz o seguinte, que o que aconteceu no capítulo 6 aqui era o reflexo da seguinte situação. Imagina duas crianças, dois amigos de infância. Por questões da vida, eles precisam se separar. Por questões de profissão, casamento, logística. E quando esses amigos se reencontram, eles largam tudo, deixam tudo ali e corre em direção ao outro para abraçar. Isso é receber com júbilo, ou com alegria, ou gostoso. Lembra de Jacó e Esaú? É mais ou menos isso que aconteceu. O versículo 10 vai fazer mais sentido para você dentro desse versículo 6. Versículo 7. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Você percebeu que Zaqueu chamou Jesus de Senhor? Vamos para o campo das prerrogativas. Se você chama alguém de Senhor, automaticamente você se coloca na condição de servo. Se você chama alguém de pai, automaticamente você se coloca na condição de filho. Zaqueu não poderia chamar Jesus de Senhor, porque o Senhor de Zaqueu até então era César. Mas quando Jesus chega, ele muda esse status. Ele está acima de César. Oh, aleluia! Ele está acima de Pilatos. Ele está acima de Herodes. Ele está acima de Antíoco IV Epifânio. Ele está acima de Nero. Ele está acima de Vespasiano. Ele está acima de Constantino. Ele está acima de Domiciano. Oh, aleluia! Ele
está acima de tudo, porque Ele é o Senhor. Observe o que aconteceu aqui. Ele diz o seguinte: Senhor, reconhecendo que Jesus era o Messias, logo alcançando salvação. Eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu era rico? Sim, muito rico. Tinha muitos pobres seguindo Jesus? Sim, e tinha um camarada especial que a gente viu aqui seguindo Jesus. E Zaqueu fala, verbaliza: eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E ele completa: se eu tenho defraudado alguém ou roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Segundo as leis em Levítico, dizia o seguinte, que se um ladrão de ovelha fosse pego, ele teria que devolver a ovelha e mais 3, ou seja, 4 vezes mais. Aí você vai observar comigo, voltando no capítulo 18 de Lucas, o cego Bartimeu, ele estava naquela condição, segundo Flávio Josefo, segundo Justino Marte, por causa de Zaqueu. E Bartimeu, quando recebe a cura, ele segue Jesus pelo caminho. E ao seguir Jesus pelo caminho, ele ouve Zaqueu falando o seguinte: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Bartimeu até então estava mendigando. Então, ao seguir Jesus, além de recuperar a capacidade de enxergar, ele recebe os recursos de volta. Oh, glória a Deus! E Zaqueu completa: se eu roubei alguém, ou seja, todo mundo, vou devolver 4 vezes mais. Aí eu posso usar uma conjectura de pregador. Quando Zaqueu fala que vai devolver 4 vezes mais, imagine Jesus olhando para Bartimeu e dando aquela piscadinha assim, ó. Tá vendo como vale a pena me seguir? Porque Bartimeu já tinha reconhecido que Jesus era o Messias, ou seja, alcançou a salvação. Por causa da fé dele, recuperou a capacidade de voltar a enxergar. Olha aí. Ao seguir Jesus, participou da metade dos bens de Zaqueu e recebeu 4 vezes mais aquilo que lhe foi tirado. Oh, glória a Deus! Aí Jesus se levanta. E observe isso daqui. Qual foi a pregação que Jesus fez que converteu Zaqueu? Qual foi o sermão que Jesus ministrou que fez com que Zaqueu se convertesse? Nenhum, um silêncio. Até então Jesus estava em silêncio, porque a presença de Jesus na casa de Zaqueu foi o suficiente para provocar mudança em Zaqueu. Oh, aleluia! Deixa eu aplicar isso aqui para a tua vida. A presença de Jesus na casa é o suficiente para provocar mudança. Quer que o teu marido mude? Manifeste a presença de Jesus na sua casa. Quer que algo na sua empresa mude? Manifeste a presença de Jesus na sua empresa. Oh, glória a Deus! A presença de Jesus é suficiente para mudar o ambiente ou para mudar alguém. Alguém recebe essa palavra, digite aí amém, ou glória a Deus, aleluia. Jesus toma a palavra e diz o seguinte: hoje veio salvação a esta casa. Por que veio salvação a essa casa? Por que Jesus disse isso? Qual o significado do nome Zaqueu? Puro. Qual o significado do nome de Jesus? Deus salva. Por isso que Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa. Oh, aleluia! Porque o Filho do Homem, ou seja, essa expressão Filho do Homem era uma expressão messiânica. Ele acabou de ser reconhecido por Bartimeu e por Zaqueu como Messias. Por isso Jesus faz questão de testificar: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perceba aqui a palavra buscar. Eu só posso buscar aquilo que um dia esteve comigo. Faz sentido para você? Lembra do versículo 6? Por isso que Zaqueu havia se perdido do seu propósito. Zaqueu havia se perdido do significado do seu nome. Por isso que, depois que Zaqueu manifesta a sua fé, reconhece que Jesus é o Messias, Jesus oferece restauração, lembra da figueira? Oferece restauração, vai até a sua casa. Depois que Zaqueu faz algumas confissões, ou seja, fazer confissão é se converter. Depois que Zaqueu se converte, Jesus libera a palavra: hoje veio salvação a essa casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Antes disso, Jesus fala: este também é filho de Abraão, ou seja, Jesus acaba de reintegrar, de reinserir Zaqueu ao povo judeu. O que Jesus quis dizer com isso?
para o povo que odiava Zaqueu. Zaqueu é filho de Abraão, igual a todos vocês. Ele é merecedor das bênçãos, assim como vocês. Consegue entender? Consegue pegar essa palavra aqui? Eu não sei você, mas eu estou vibrando aqui com o coração ardendo por causa dessa palavra, porque a Bíblia é muito rica em detalhes e me edifica muito. Eu tenho certeza que está te edificando, você que chegou até o final dessa aula. O que eu quero que você faça? Eu quero que você mastigue essa palavra, deixa Deus falar com você. E em seguida eu quero que você vá no meu perfil do Instagram, clique no link que está ali na bio, no perfil, você vai ser direcionado para uma página, terá algumas opções ali, e você vai clicar onde está escrito Mentoria Pregadores de Excelência. Você vai clicar ali, você vai fazer o seu cadastro, você vai fazer o seu investimento, que é um valor muito acessível, e você vai aprender a utilizar ferramentas poderosas, preciosas, para montar sermões de qualidade. O que é um sermão de qualidade? É um sermão que possui informações teológicas, técnicas, acadêmicas e científicas, com a finalidade de trazer esclarecimento textual para a igreja e praticidade para quem está pregando. Você vai olhar qualquer texto da Bíblia e vai ter uma visão clínica, uma visão panorâmica de todos esses pontos que você vai aprender na mentoria Pregadores de Excelência. Deus te abençoe, estou te esperando. Não deixe de clicar no link, não deixe de fazer essa mentoria, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Henrique, eu não sou pregador. Essa mentoria é para você defender qualquer tema, qualquer assunto. Aonde? No seu trabalho, na sua escola, para o seu amigo filósofo, para o seu amigo ateu, para o seu amigo não crente, para o seu amigo teólogo que está afastado. Henrique, eu já prego. Essa mentoria é para você, onde você vai aprender a utilizar ferramentas para agregar informações, agregar recursos para trazer mais credibilidade. Henrique, eu já sou pastor. Essa mentoria é para você porque vai te ajudar a montar um sermão de qualidade, porque o público hoje está muito mais exigente por conta das faculdades, por conta das informações da internet. Então é muito importante para você, pastor, pastora, pregador, pregadora, você que ama a palavra de Deus, saber defender a palavra, trazer uma palavra robusta, mais encorpada, com mais credibilidade, mostrando que você é um defensor da palavra de Deus. Deus te abençoe, estou te esperando na mentoria Pregadores de Excelência.